O ator Ney LaTorraca faleceu nesta quinta-feira, 26 de dezembro. E muita gente tem se perguntado se ele era casado, se tinha filhos. Até uma ex-esposa de Ney LaTorraca tem sido bastante comentada nas redes sociais. Uma atriz famosa das décadas de 80 e 90, com quem o ator foi casado por 5 anos e até planejou ter filhos com ela. Já deixa o seu like aqui nesse vídeo e seja muito bem-vindo ao TV dos Famosos, porque a partir de agora você vai saber de todos os detalhes. Ney LaTorraca tinha 80 anos e faleceu nesta quinta-feira pela manhã no Rio de Janeiro. Ele vinha sofrendo de um câncer de próstata e estava internado desde o dia 20 de dezembro, na Clínica São Vicente, na Gávea, zona sul do Rio. O ator não resistiu a uma sepse pulmonar, resultado de complicações do câncer. Antes de falar sobre a esposa de Ney LaTorraca, com quem ele foi casado por 5 anos na década de 80, nós vamos falar do atual marido dele. O ator é casado com Edi Botelho, que também é ator e autor de livros. Segundo as informações, Ney viveu por cerca de 30 anos ao lado dele. Apesar de a relação ser amplamente conhecida no meio artístico, o ator preferiu mantê-la afastada dos holofotes durante grande parte da sua vida. Ney LaTorraca sempre foi muito discreto. Sempre achei melhor deixar esse lado particular dentro de casa. Queria que o meu foco fosse meu trabalho, o que é o que importa, disse ele em algumas entrevistas. Mas a mudança no discurso veio depois, nos últimos anos, com a estreia da peça autobiográfica Seu Neyla, e após ele enfrentar um grave problema de saúde em 2012, quando passou mais de 50 dias internado devido a complicações pós-cirúrgicas. Nessa época, Ney LaTorraca reconheceu publicamente a força do vínculo com o marido. O Edi virou praticamente um médico. Percebi que temos muito mais do que um caso de amor. Estamos unidos para toda a vida, declarou o ator em entrevista à revista Veja. Em 2022, ele falou pela primeira vez de forma mais aberta sobre o casamento e as reflexões que teve ao longo dos anos. Em uma entrevista ao jornal O Globo, Ney LaTorraca revelou que no passado cogitou ter filhos com Edi Botelho, mas desistiu da ideia ao pensar nas dificuldades práticas. Não me arrependo de não ter tido filhos. Cogitei, mas pensei melhor. Ah não, vai começar de novo toda essa história de encontrar vaga para criança em pensão, disse ele na época. E ele destacou o companheirismo de Edi. Vivo com uma pessoa maravilhosa, um grande companheiro, um amigo e bom ator que é o Edi Botelho. Só que mesmo vivendo o casamento com o companheiro, Ney LaTorraca tinha uma amizade grande com a ex-esposa, a atriz Inês Galvão. Ele falava com muito carinho sobre ela e tinha planos de ter filhos no passado, mas disse que não teve coragem. A ideia acabou passando e a atriz, por sua vez, agora por ocasião de seu falecimento, decidiu se abrir sobre o casamento que teve com ele. Ela contou detalhes e surpreendeu ao dizer que a separação aconteceu por interferência da mãe de Ney LaTorraca. Inês Galvão disse que lá nos anos 80 todos eles moravam na mesma casa. Ela, a sogra Dona Nena e o marido. Eles viviam uma época complicada e Dona Nena não aprovava o casamento. Ela era contra e não escondia. Mas foi uma coisa que ela fez no dia do aniversário de 40 anos do ator que pôs um ponto final de vez no casamento. Eu tinha preparado um jantar surpresa para ele, com 40 amigos, como Tarcísio Meira, Glória Menezes, Irene Ravache, Marília Pera, e deixei para a Dona Nena levá-lo até o restaurante. Essa era a única parte dela na história, e ela simplesmente não levou. Ele foi beber com o Laurinho Corona, e eu fiquei lá, como uma idiota, esperando ele no plataforma, e ele sem saber de nada. Aí, pra mim deu. Terminei com ele, explicou a atriz, falando os detalhes da separação. Inês Galvão, depois que se separou, se casou com o famoso jogador gaúcho. Ela ficou vários anos com ele, teve filhos e se manteve junto com o marido até a morte dele em 2016. Mas mesmo separada de Ney LaTorraca, eles mantinham uma amizade. Ele acompanhou a minha vida toda, o nascimento dos meus filhos, meu casamento. A gente se falava sempre. Agora, nos últimos tempos, não. Desde o aniversário dele deste ano. Inês Galvão não sabia detalhes da doença de Ney LaTorraca. Ela foi pega de surpresa com a notícia de sua morte na manhã desta quinta. Mandei algumas mensagens para ele, ele não respondeu.
Eu não sabia que ele estava doente, e Ney tinha isso. Quando ficava triste ou com algum problema, se isolava das pessoas. Disse a atriz sobre os últimos contatos com o ex-marido. Inês Galvão se mostrou muito triste pela morte de Ney Latorraca. Nas entrevistas que dava, o ator também sempre falou com muito carinho da atriz. A morte de Ney Latorraca representa uma grande perda para a cultura brasileira. Nas redes sociais, vários famosos fizeram questão de homenagear o artista. Nomes como Miguel Falabella, Tony Ramos, Ana Maria Braga e outros destacaram a grande importância cultural e a amizade com Ney Latorraca. Como não tinha filhos, o ator manifestou o desejo de doar toda a sua herança para instituições de caridade. Ele fez um testamento onde revelou que todo o dinheiro que ele ganhou com seus trabalhos na televisão e no teatro seriam doados para entidades como o Retiro dos Artistas no Rio de Janeiro e outras instituições. Com quase 50 anos na TV Globo, Ney tinha um contrato vitalício com a emissora, assinado em 2023. A decisão de manter o ator no elenco fixo foi uma exceção à política da Globo, que vinha priorizando contratos por obra em vez de vínculos longos. Ele estreou na emissora em 1979, na novela Escalada, escrita por Lauro César Muniz, e rapidamente se tornou um dos nomes mais reconhecidos da dramaturgia brasileira. Com uma carreira marcada por personagens icônicos, o Ney Latorraca brilhou em papéis como o Vampiro Vlad, de Vamp, em 1991, o Barbosa, da TV Pirata, de 1988, e o Volpone, de Um Sonho a Mais, que ele gravou em 1985. Ney Latorraca parte deixando um grande vazio para a arte brasileira. Aos familiares e amigos, desejamos aqui os nossos sinceros sentimentos e que ele possa descansar em paz.